Eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a você, a sua casa, toda a sua família. Nessa mensagem, eu quero estar falando a respeito de Jesus e os falsos deuses da nova era. Falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores, falsos líderes religiosos, falsos gurus, falsos guias, falsos mentores, falsos avatares que surgiram na terra para conduzir as pessoas ao erro, ao engano, à idolatria, às abominações, às depravações, ao engano de modo geral. Enfim, abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Você que tem a Bíblia, você que pode acompanhar essa mensagem com a Bíblia aberta. Eu queria te pedir que você abrisse a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. Mensagem que tem como título Jesus, o Bom Pastor. Acompanhe a leitura bíblica nesse momento, em nome de Jesus Cristo. O texto sagrado diz o seguinte: Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Jesus disse: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entra por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é o pastor. De modo que, quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama,
porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tornar a tomá-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, os judeus se dividiram novamente. Muitos diziam: está possuído por um demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Mas outros diziam: estas palavras não são de endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então aqui, meu irmão e minha irmã que me ouve nesse exato momento, esse texto do Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus Cristo, ele quer dizer que ele, somente ele é o Salvador da humanidade. Somente ele veio do céu, se fez carne, viveu como homem entre os pecadores, porém sem nenhum pecado, e morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para salvar a minha vida, para salvar a tua vida e nos dar vida eterna gratuitamente. Jesus Cristo diz que antes dele, quem apareceu na história, colocando-se como mediador entre os homens e Deus, colocando-se como guru, colocando-se como avatar, todos os homens que apareceram na história, o que Jesus Cristo quer dizer nesse capítulo 10 de João é isso. Todos os homens e mulheres que apareceram na história da humanidade, se autodenominando pessoas iluminadas, como Buda, que em sânscrito significa o iluminado, um homem iluminado. Buda não era iluminado, coisa nenhuma, isso é mentira. Quem acredita que Buda era um homem iluminado, essa pessoa que acredita nisso não conhece as escrituras sagradas, porque não existe homem santo. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O único que não pecou é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo é o Deus Jeová. Ele veio do céu em forma humana para nos salvar. Cristo, sim, podemos dizer que Ele é o iluminado e não Buda. Não Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, conhecido como um homem iluminado, um homem que alcançou a iluminação. Se ele não aceitou a verdade da palavra de Deus, Buda, se ele não foi salvo, Buda se encontra nesse exato momento no inferno, porque o inferno é real. O inferno não é um local fictício. O inferno é real. O inferno é tão real que as escrituras dizem que Satanás e os seus anjos serão lançados no lago de fogo. Ou seja, a própria Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos. E quem disse isso foi Jesus Cristo. Jesus Cristo jamais falaria mentira. Então o inferno é real. Quem não recebe a vida eterna para viver com Deus para sempre, essas pessoas, diz o livro do Apocalipse, quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, será lançado dentro do lago de fogo que arde com enxofre, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, eternamente serão atormentados aqueles que não receberem a salvação. Então não existe vidas passadas, não existe karma, a lei do karma, não existe a reencarnação, porque a reencarnação, ela anula o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário uma vez só, para pagar os pecados de toda a humanidade. Basta que o homem pecador reconheça o seu pecado, confesse a Deus, peça perdão, se arrependa e aceite Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Mas a teoria da reencarnação, a falsa ideia da reencarnação ensina o seguinte: quem morre aqui vai voltar novamente em outro corpo. Ou seja, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que aos homens está determinado, está ordenado morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo final. Ou seja, Deus não deixou para o homem
morrer várias vezes e regressar a essa vida várias vezes, em vários corpos. Isso não existe, porque Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele ressuscitou no seu próprio corpo, com as mãos furadas e o seu lado furado. E em João capítulo 20, versículo 28, o mesmo evangelho de João que estamos lendo aqui no capítulo 10, porém, mais adiante, no capítulo 20, versículo 28, Tomé disse que só acreditaria em Jesus se ele pudesse tocar em Jesus e contemplar as suas feridas, as suas chagas. E Tomé, quando toca em Jesus Cristo, diz o seguinte: meu Senhor e meu Deus. Tomé chama Jesus Cristo de Deus. Tomé chama Jesus Cristo de meu Senhor. Ou seja, Cristo diz em sua palavra que todos os que vieram antes dele não eram Senhor, não eram Deus, não eram Salvador, não eram líderes espirituais, pelo contrário, eram ladrões de almas e assaltantes. Em outras Bíblias vai estar escrito salteadores, mas é a mesma coisa que ladrão, que assaltante, que roubador, é a mesma coisa. Cristo quer dizer que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir ao Pai senão através de Jesus Cristo. Nenhum guru pode dar vida eterna para ninguém, nem para ele mesmo. Nenhum espírita, nenhum guru, nenhum líder religioso, nenhum líder espiritual, nenhum avatar. A palavra avatar está bastante na moda nesses últimos tempos, ainda mais com o filme de James Cameron, que fez sucesso em 2009. O filme Avatar ensina a nova era diabólica. O filme Avatar ensina as doutrinas da nova era satânica, aonde Jesus Cristo não existe como Senhor e Salvador. Você perceba que no filme existe um outro planeta, um outro país, um outro mundo, um outro lugar onde tudo está em harmonia com a natureza. E é isso que a mídia vem colocando na mente das pessoas, para as pessoas ficarem em contato com a natureza, para as pessoas pararem de poluir o planeta. Existe um ponto positivo nisso. O ser humano não pode viver no meio do lixo, isso é verdade. O ser humano não pode viver no meio da poluição, no meio de tudo que não presta. Isso tudo nós sabemos que é válido. É válido defender a causa no sentido de poupar o planeta. Mas espiritualmente falando, nós sabemos a intenção do filme. O filme Avatar vem mostrar o falso Cristo da Era de Aquário. O falso Cristo cósmico. Aquele Jesus Cristo cósmico que o movimento Nova Era está esperando surgir no planeta para que ele venha trazer a paz para a Terra. Para que ele venha fazer aquele sincronismo religioso. Ou seja, o sincretismo religioso, que na verdade é um ecumenismo, é o anticristo que vai fazer e vai provocar isso aí. O anticristo surgirá, conforme diz as escrituras, e o anticristo vai fazer com que o árabe aperte a mão de um judeu sem problema. O anticristo vai fazer com que o movimento feminista acabe. Não haverá mais motivo de sair nas ruas fazendo passeata, fazendo protestos, porque haverá a falsa paz trazida por esse falso Messias, esse falso Cristo, que no grego é anticristo, contra Cristo. Não é o verdadeiro Messias, não é o verdadeiro Jesus das Escrituras Sagradas, é um falso Messias que o mundo está esperando ele surgir. A Era de Aquário prega isso, prega a vinda, prega em primeiro lugar o final da Era de Peixes, que é a Era do Cristianismo. Acabando a Era de Peixes, começa a Era de Aquários, onde um falso Messias surge no planeta Terra para fazer o sincretismo religioso, para fazer o ecumenismo, para fazer a Igreja Católica ter paz com o pessoal da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, das religiões afros, para fazer os muçulmanos e os cristãos ficarem em paz, ninguém matar ninguém. Eles vão fazer com que cessem as guerras, eles vão fazer com que cessem as tribulações que constantemente nós estamos vendo na televisão. Está tudo programado. O movimento Nova Era vem trabalhando
Satanás está por trás do movimento Nova Era. Eu tenho algumas informações para você, se você quiser anotar, você pode anotar. Eu tenho algumas informações que são válidas, que você possa transmitir para outras pessoas. Então a palavra de Deus ela é clara. No capítulo 10 de João, como eu li, Jesus Cristo deixa claro no versículo 9. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Cristo está dizendo que só Ele tem o poder de nos dar gratuitamente a vida eterna. E o movimento Nova Era, os falsos deuses da Nova Era, o que eles ensinam? Eles ensinam a meditação transcendental. Eles ensinam a hipnose. Eles ensinam a yoga. Eles ensinam que a pessoa deve se trancar, porém abrir a mente. Abrir a mente para que aconteça nele ou nela uma evolução espiritual. Que evolução espiritual pode acontecer com uma pessoa que não aceita Jesus Cristo? Não existe evolução espiritual, essa pessoa está enganada. E Satanás é o enganador. Uma pessoa que se entrega à hipnose, uma pessoa que se entrega a espíritos de demônios, essa pessoa jamais estará livre. Pelo contrário, essa pessoa estará sendo escrava a cada dia que passa. A Bíblia fala em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, a Bíblia é bem clara em dizer que no final dos tempos, esses dias que estamos vivendo agora, haveria espíritos de demônios que enganariam as pessoas, que ensinariam falsas religiões para as pessoas, e as pessoas estariam voltadas mais para as coisas espirituais, diabólicas, do que para as coisas espirituais, conforme está escrito na Bíblia, ou seja, segundo a palavra de Deus, segundo a forma correta de crer na Bíblia. É comum hoje vermos pessoas que desprezam a Bíblia, mas elas abrem um horóscopo. Elas querem consultar o seu signo. Elas querem consultar através do horóscopo como que os planetas podem influenciar a sua vida no dia de hoje, no dia de amanhã, nas próximas semanas, nos meses seguintes ou nos anos seguintes. Agora se aproxima do fim do ano. Muita gente quer ir na praia, fazer pedido, jogar flores para Iemanjá, que é um demônio. Nós sabemos que é um demônio. Iemanjá vem da história antiga, das mitologias. As sereias, as mulheres que estavam no mar, metade mulher, metade peixe. Nós sabemos que isso não existe, isso é mitologia. Então a história de Iemanjá remonta lá à Grécia Antiga, a parte da mitologia. As nações antigas que acreditavam que existe a mulher peixe. Enfim, a Bíblia diz aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo, abra sua Bíblia para acompanhar o texto bíblico. Diz o seguinte: a apostasia nos últimos tempos. Capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo diz o seguinte. Capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Então a própria palavra de Deus nos alerta dizendo o seguinte: no fim dos tempos, os dias atuais em que vivemos, surgiriam doutrinas de demônios. Surgiriam homens e mulheres ensinando falsa religião. E é o que eu estou te dizendo nessa mensagem, sobre os falsos deuses da nova era. A mensagem é Jesus e os falsos deuses da nova era. Por que falsos deuses da nova era? Porque eles ensinam o que é contrário às escrituras sagradas. Você não vai encontrar um guru dizendo que Jesus Cristo é o único Deus e o único Salvador de todo o planeta Terra. Você não vai encontrar um guru dizendo isso. Você vai encontrar um guru dizendo que existe a reencarnação, dizendo que o sofrimento na face da Terra
só vai acabar quando a humanidade passar por diversos processos reencarnatórios. Ou seja, a pessoa morre, volta, né? É a chamada roda de Sansara, que eles querem explicar no hinduísmo. A roda de Sansara é a ideia de você nascer, morrer, pagar os seus pecados aqui, pagar os seus erros, né? Eles não acreditam em pecado, então não tem por que pedir perdão. A nova era ensina isso. Não existe pecado, não existe o mal trazido por Satanás, não existe Satanás que trouxe o mal para a face da terra. O movimento Nova Era ensina isso. E por trás do movimento Nova Era, ou melhor dizendo, dentro do movimento Nova Era, está o gnosticismo, que é uma falsa doutrina, que ensina que uma pessoa só pode alcançar a justificação e a salvação depois de estudar demais, porque existe um conhecimento que está fechado e só pequenas camadas, pequenos grupos de pessoas, melhor dizendo, pequenos grupos de estudiosos é que conseguem alcançar essa iluminação, ou seja, essa justificação. E a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, que escreveu aos Romanos, ele diz o seguinte: ele diz que a salvação e a justificação acontece gratuitamente. A própria Bíblia diz, Romanos capítulo 3, e o versículo 21 diz o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O versículo 23 diz isso: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo diz que todo homem pecou. E o gnosticismo ensina que um homem deve estudar demais para que ele, com os seus esforços próprios, com seus próprios esforços, ele alcance a aceitação de Deus. Ou seja, o homem é capaz de salvar-se a si mesmo, sem precisar de Jesus Cristo. É isso que o gnosticismo ensina. O gnosticismo ensina ainda a blasfêmia de que Cristo, o ensinamento blasfemo de que Jesus Cristo não é o próprio Deus. Ou seja, o gnosticismo ensina que o Deus Jeová, ele não é Jesus Cristo. Ele não veio à terra em forma humana. Quando a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, que o verbo se fez carne. João 1:1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o versículo 14, João capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então veja você, meu irmão e minha irmã, que o gnosticismo, o espiritismo, o brahmanismo, o hinduísmo, o jainismo, que são religiões da Índia, e estas outras religiões surgiram lá na Índia e se espalhou pelo mundo inteiro. Essas religiões são pagãs, satânicas e diabólicas, porque nenhuma dessas religiões confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então é um perigo para uma pessoa se envolver nessas religiões. É um perigo a pessoa se envolver, porque só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Só Jesus Cristo pode salvar o homem e a mulher dos seus pecados, porque ele morreu uma vez para pagar todos os nossos pecados, para pagar e apagar, ou seja, limpar. Ele pagou um alto preço e veio limpar a nossa sujeira, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos fracassos. Ele pagou na cruz do Calvário. Não há desculpa para os gurus enganarem as pessoas. Eles só enganam as pessoas porque Satanás está influenciando a mente deles. Muitos recorrem aos gurus e acatam os conselhos deles, mas não querem abrir a Bíblia e encontrar na Bíblia o refrigério, encontrar na Bíblia a palavra de Deus que liberta o homem do alcoolismo, da prostituição, das drogas, dos vícios, enfim, dos males espirituais, dos problemas, das doenças, das enfermidades que assolam o homem, a mulher. Enfim, os gurus são mentirosos, são salteadores, são ladrões de almas, porque eles aprisionam as almas na filosofia deles. Muitos gostam de ler livros de pensadores,
de grandes mestres, de grandes filósofos. Não há problema nenhum em ler livros. O próprio apóstolo Paulo diz que temos que examinar tudo, mas reter o bem. Porém, o livro dos livros, o livro maior, o livro mais poderoso, o livro mais importante, o livro que se destaca, e não há outro igual a ele, é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não é mitologia, a Palavra de Deus não é engano. A Palavra de Deus é poderosa, é fiel, é verdadeira. A Palavra de Deus pode conduzir o homem para a eternidade, porque a Palavra de Deus apresenta Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas almas. Como eu disse, nenhum guru pode salvar a si mesmo e nem dar salvação para os seus ouvintes. Buda nunca pôde salvar a si mesmo e nunca pôde salvar os seus alunos, os seus discípulos, os adeptos dele, os seus seguidores. Buda chegou um momento da sua vida que ele disse: eu ainda busco a verdade. Depois de pesquisar bastante tempo, depois de peregrinar, depois de fazer jejuns e diversos sacrifícios, Buda chegou a afirmar o seguinte: eu ainda procuro a verdade e não a encontrei. Olha a diferença entre Buda, que buscava a verdade, e Jesus Cristo, que disse no Evangelho de João 14, versículo 6, Cristo diz o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é Deus encarnado. Jesus Cristo na terra é Deus na terra em forma humana. Deus, ele se fez carne. A Bíblia diz em Isaías capítulo 7, versículo 14, que o nome de Jesus Cristo seria Emanuel, que traduzido em hebraico quer dizer Deus conosco. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, Maria teria que colocar em Jesus Cristo o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então a Bíblia é clara em dizer que Deus esteve na terra em forma humana para ensinar os homens como deve ser feito ou como deve ser feita a vontade de Deus. Deus veio do céu à terra ensinar para o homem como que Deus requer de nós obediência, temor e respeito para com a sua palavra. O único que pode nos dar a vida eterna, o único. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus Cristo declara: eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição e a vida. Jesus Cristo é ressurreição e vida eterna. Então Jesus Cristo desmascara a ideia de que existe a reencarnação. Jesus nunca afirmou existir a reencarnação. Nunca. O movimento espírita disse que João Batista era o mesmo profeta Elias que reencarnou. Mas a Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 21, perguntaram para João Batista: você é Elias? Você é o Cristo? Você é o profeta? E João Batista nega. João Batista diz: eu não sou Elias, eu não sou o Cristo e eu não sou o profeta. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, João Batista veio para preparar o caminho para a vinda do Senhor. O Senhor Jeová do Velho Testamento, ele viria à terra em forma humana na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Há um só Senhor, há um só Deus. Jeová esteve na terra como Jesus Cristo, sendo chamado de Jesus Cristo, sendo chamado de Emanuel, Deus conosco. Então não há guru que possa dar vida eterna para ninguém. A Índia tem 330 milhões de deuses, mas vive numa miséria total e completa. A Índia vive em derrota. Existem várias religiões, existe um sincronismo religioso diabólico naquele lugar. Porém, na Índia, há milhares de pessoas cegas, surdas, mudas, aleijadas, cheias de anomalias. Crianças nascem com diversas anomalias e eles atribuem essas doenças como milagres dos seus deuses. Vários documentários já mostraram isso. A Índia está perdida na idolatria, a Índia está perdida, escravizadas por falsos mestres que se colocam diante deles como homens iluminados, mulheres iluminadas.
E não existe iluminação sem Jesus Cristo. Jesus Cristo fala no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. A única luz do mundo é Jesus Cristo. A única luz do mundo é aquele que desceu do céu para salvar a humanidade. Jesus Cristo explica nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, que aqueles que vieram antes dele, referindo-se a mestres religiosos, todos eram ladrões e salteadores. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer que ele é o único caminho que leva o homem para o céu. Ele é o único Deus que se fez carne, veio morrer na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade, para salvar o pecador, para salvar o homem que havia se destituído de Deus quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. Uma vez Adão e Eva pecando no Jardim do Éden, a terra ficou completamente amaldiçoada. Satanás passou a exercer controle e domínio sobre a humanidade. Mas Jesus Cristo, a Bíblia fala na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo, no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus Cristo fala que os que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Por exemplo, na Índia. A Índia é um país idólatra. As divindades pagãs da Índia chegam ao número de 330 milhões de deuses, de divindades pagãs. Ou seja, os hindus acreditam em diversas divindades, em diversos deuses. Diversas religiões pagãs na Índia são tão terríveis que existem aquelas onde as pessoas idolatram ratos, vacas, cobras, enfim. Há muita idolatria na Índia, mas o povo sofre escravizado na miséria, na pobreza. Diversas enfermidades existem na Índia. O povo é escravizado porque falta o verdadeiro conhecimento do verdadeiro Deus. Falta na Índia o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Por isso que as pessoas se curvam diante de gurus que são homens mentirosos, homens usados por Satanás, homens escravos em sua mente, em seu intelecto, em seus corações, homens que conduzem uma multidão para a perdição. Homens que inventaram filosofias, homens que inventaram religiões, homens que se colocam na condição de iluminados, quando na verdade não são iluminados coisa nenhuma, são homens aprisionados por Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, isso está escrito em João capítulo 8, versículo 44. Jesus diz que Satanás é o pai da mentira, e Satanás inventa falsas religiões. E uma vez usando homens na condição de guru, de mentores, de guias espirituais, uma multidão é levada ao engano por homens que se dizem inteligentes, por homens que se dizem filósofos, por homens que enganam as pessoas dizendo que eles receberam a iluminação do céu, a iluminação de Deus. É assim que está a Índia, cheia de idolatria, cheia de ídolos, cheia de homens seguindo homens, homens servindo homens, homens se curvando, dobrando o joelho e adorando outros homens. A idolatria na Índia é tão terrível que muita gente pega as cinzas das pessoas que foram cremadas, passam sobre o corpo, porque acreditam no processo de reencarnação, acreditam no processo do karma. O que é o karma? Na Índia eles ensinam que o karma é o pagamento
o pagamento por uma atitude errada que a pessoa teve. Ou seja, uma pessoa morre, segundo a crença da reencarnação, essa pessoa deve voltar a este mundo para ela pagar os males que ela fez ou causou em outras pessoas. Com essa mentira de Satanás, as pessoas vão sendo escravizadas, lendo livros, revistas, ouvindo pregações de filósofos hindus, budistas, espiritualistas, e as pessoas passam a imaginar que se elas são más, são pessoas más, pessoas que fizeram um erro, então elas merecem pagar por esse erro. Ou seja, pensando assim, o sacrifício de Jesus Cristo se torna em vão. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar o pecador, para salvar todo aquele que nele crê. Jesus Cristo nunca disse que a reencarnação é verdadeira. Pelo contrário, no capítulo 11 do Evangelho de João, no versículo 25, Jesus Cristo falou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Já o hinduísmo prega totalmente diferente. O hinduísmo diz que uma pessoa morre e ela reencarna para ela continuar nessa terra pagando pelos erros dela. Então ela vai morrer, ela vai reencarnar novamente, ela vai viver, depois ela vai morrer de novo, vai reencarnar novamente. Esse processo de nascer e morrer, conhecido como a roda de Sansara no hinduísmo, é uma grande mentira. Jesus Cristo fala pelo seu Espírito Santo, inspirando o apóstolo Paulo a escrever para Timóteo, na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: "No fim dos tempos, nos últimos dias, o Espírito Santo diz que nos últimos dias, no fim dos tempos, muitos darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios." Embora bem antes de ser escrito isso, já existia o hinduísmo, já existia a nova era, já existia espíritos enganadores, porque desde o tempo de Adão e Eva, Satanás já tinha sido expulso do céu e ele enganou, a serpente enganou Adão e Eva. Satanás incorporou na serpente, foi a primeira sessão espírita que aconteceu. Satanás usou um animal, usou uma cobra, uma serpente, e a serpente é idolatrada na Índia. E os gurus são mentirosos, porque eles pregam uma vida de abrir mão do materialismo. Mas a maioria dos gurus são ricos, tem frota de carro, tem helicópteros, tem uma boa vida, tem prédio, tem palácios, enquanto aqueles que são manipulados por eles não tem nada disso. Ou seja, o hinduísmo prega uma coisa, os líderes hindus, eles pregam uma coisa e vivem outra. Eles pregam a abnegação, eles pregam o desapego ao materialismo. Mas o guru é rico, o guru recebe dinheiro, recebe ofertas, recebe oferendas, recebe homenagens, recebe adoração. Então a Índia tem uma falsa religião, o hinduísmo é uma falsa religião. Só Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, só Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador. Jesus pode nos conduzir à vida eterna porque Ele é Deus. Ele veio do céu à terra em forma humana. Ele é o Deus Jeová do Velho Testamento, que no Novo Testamento se fez carne. Nenhum guru nunca esteve do lado do seu Deus, porque os deuses da Índia não são deuses vivos, são deuses mortos. A Índia é dominada por Satanás, mas o Evangelho de Cristo está chegando na Índia para libertar os hindus, para libertar aqueles que se encontram cativos. A questão do vegetarianismo na Índia, eles não comem carne porque precisa matar um animal. E é um país que acredita na metempsicose, ou seja, é a reencarnação animal. Eles acreditam que um ser humano, quando morre, pode voltar num cachorro, pode voltar num gato, pode voltar numa vaca, num touro, num cavalo, num bezerro, enfim, num elefante, numa girafa. Então é por isso que eles não comem carne. Eles não comem carne pensando na saúde,
defendendo o vegetarianismo, nada disso. Eles não comem carne na Índia. A defesa de não comer carne na Índia, só se alimentar de frutas, legumes, vegetais, é porque a religião ensina o processo reencarnatório conhecido como metempsicose, onde um homem reencarna num animal. Um homem reencarna num animal. A Bíblia diz que isso não existe. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que aos homens foi ordenado por Deus morrer uma só vez, e depois da morte vem o juízo final. O homem morre uma vez só. Não existe processo reencarnatório. Não existe karma. Não existe comunicação com os mortos, como defendia Allan Kardec e Chico Xavier. Ambos falsos profetas. Ambos foram influenciados por Satanás. Foram influenciados pela religião pagã da Índia. E em seus livros eles escreveram isso, defendendo que a reencarnação existe, defendendo que a ciência já comprovou a reencarnação e é tudo mentira. A ciência nunca comprovou a reencarnação. Pelo contrário, Satanás é pai da mentira. Satanás é mentiroso. Satanás é enganador. Satanás ilude aqueles que não conhecem a palavra de Deus, porque quem conhece a palavra de Deus sabe que Jesus Cristo é o único Deus, o Deus que derrotou Satanás na cruz do Calvário. Mas a Índia sofre por falta de conhecimento, como o próprio povo de Deus em Israel, se afastando de Deus. Deus disse por intermédio do profeta Oséias, capítulo 4, livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, Deus fala o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ou seja, o povo é destruído porque falta conhecimento. Quando falta o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, todo povo, toda pessoa, toda nação, todo país, todo governo é destruído. Quando uma nação não obedece à palavra de Deus e não conhece a palavra de Deus, essa nação será destruída. A Índia é uma miséria. Muitos hindus recorrem a ervas alucinógenas, recorrem a drogas alucinógenas, recorrem a bebedeiras, recorrem ao abuso e aos excessos de bebida alcoólica e outras bebidas misturadas que causam alucinações, e eles imaginam que são viagens espirituais. Os Beatles viajaram para a Índia e não demorou muito, eles fizeram uma canção homenageando Hare Krishna, que não é Jesus Cristo. Eles dizem que Hare Krishna é a reencarnação de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo é a reencarnação de Krishna. Mas Jesus Cristo não é a reencarnação de Krishna. Jesus Cristo é o Deus Jeová, o Deus que se fez carne. E na Índia, dos 330 milhões de deuses da Índia, nenhum deus da Índia se fez carne e habitou entre os homens como Jesus Cristo, como aconteceu com Jesus Cristo. Nenhum deus na Índia nunca se comunicou com seus adeptos. Nenhum homem na Índia teve a companhia do seu Deus. Os deuses de pedra, de prata, de madeira, de gesso, enfim, esses deuses são mentira. Eles nasceram no imaginário das pessoas idólatras. Nasceram no imaginário das pessoas que não conheciam o verdadeiro Deus. A Bíblia fala que Deus tirou o povo do Egito, tirou o seu povo hebreu do Egito, da escravidão, abriu o Mar Vermelho, e o povo de Deus, logo no terceiro dia, enquanto Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei, o povo fez o bezerro de ouro. As pessoas tinham joias, pulseiras de ouro, brincos, braceletes, enfim. As pessoas pegaram o ouro, derreteram e fizeram um bezerro de ouro para adorarem, porque estavam acostumados com as festas no Egito, as festas pagãs. E mesmo os hebreus, que haviam sido libertos da opressão de Faraó, mesmo os hebreus que haviam atravessado o Mar Vermelho, viram o grande poder de Deus. Percebendo que Moisés demorava no monte,
estando na presença de Deus, recebendo os 10 mandamentos nas tábuas da lei. Então o povo, em rebelião, em rebeldia contra Deus, o povo fez o bezerro de ouro. Da mesma forma que eles cometeram abominação, adorando uma imagem, uma estátua, e isso desagradou a Deus, da mesma forma na Índia, eles confiam no deus Brahma, cuja cerveja Brahma é em homenagem ao deus Brahma, o deus criador de todas as coisas, na visão hindu. Mas além de Brahma, existem diversos deuses, como eu falei, 330 milhões de deuses na Índia. Mas a situação da Índia é terrível. É uma situação de miséria, uma situação de pobreza. Só Jesus Cristo é o único Deus Salvador. A Bíblia fala que diante de Jesus Cristo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia ensina também que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus e não 3 deuses. Há um só Deus. Tiago capítulo 2, versículo 19, Tiago pergunta o seguinte: crês tu que é um só Deus? Fazes bem, porque os demônios também creem e estremecem. Os demônios estremeciam quando Jesus andava na terra. Nenhum demônio estremece com as estátuas pagãs da Índia. Nenhum demônio estremece porque eles não têm medo de estátua imóvel. Mas quando eles viram Jesus Cristo, o Deus vivo, que na terra ele assume o papel de filho de Deus, aí Satanás estremecia. Satanás e os demônios estremeciam, estremece e sempre estremecerão diante de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e não há outro. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que debaixo deste céu não há outro nome dado pelo qual devemos ser salvos. Não há outro nome dado além de Jesus. O nome de Jesus salva, o nome de Jesus cura, o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus leva para morar no céu. O estado de nirvana, pregado pelo budismo, é mentira. O estado de leveza da consciência, o estado de paz e harmonia depois que partir dessa vida, só existe vida eterna em Jesus Cristo. Quem não aceitar Jesus Cristo, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que aquelas pessoas que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida serão lançadas dentro do lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes pelos séculos dos séculos, sem descanso. Ou seja, a Bíblia não fala em reencarnação, a Bíblia não fala em estado de nirvana. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio do céu para salvar a humanidade, e quem não aceitar Jesus Cristo será condenado. No Evangelho de Marcos, Jesus Cristo disse, Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O próprio Jesus Cristo fala que aqueles que não crerem nele, não crerem em sua palavra, aqueles que não crerem em Cristo Jesus e no seu santo evangelho, serão condenados para sempre. E no livro do Apocalipse que eu acabei de ler, o versículo 20, capítulo 20, versículo 15, fala que Satanás, a besta e o falso profeta já estarão no lago de fogo, e quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, também será lançado no lago de fogo. Essa é a verdade. Só Jesus Cristo é a verdade. Ele disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode ir a Deus seguindo os deuses do hinduísmo. Ninguém pode ir a Deus seguindo as divindades egípcias. Ninguém pode ir a Deus seguindo a mitologia grega. Ninguém pode ir a Deus seguindo a mitologia romana. Ninguém pode ir a Deus se curvando diante do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Ninguém pode ir a Deus fazendo romarias na Aparecida do Norte. A Bíblia fala em Isaías 45, versículo 20, que nada sabem o povo que conduz em procissão as suas imagens de escultura, porque elas rogam a um Deus que não pode salvar.
A Bíblia fala em Isaías 43, versículo 10 e 11, que o Deus Jeová é o único Deus. Ele mesmo é o Senhor Jesus Cristo e fora dele não há outro Salvador. Só Jesus Cristo é o Salvador. Só Jesus Cristo é Deus.